noite, tudo bem? Seguindo a nossa sequência de vídeos sobre suplementação, hoje nós vamos falar da última fase dos animais na propriedade, que é a fase de engorda. Então, suplementação na fase de engorda de bovinos. Bom, a fase de engorda é aquela fase que compreende a terminação dos animais, né, que é realmente acabar de preencher a carcaça com carne e também terminar de colocar gordura nesses animais, fazer realmente o acabamento da carcaça. Normalmente isso aí acontece quando esses animais alcançam de 70% a 80% do seu peso de maturidade, que vai variar aí de 480 a 560 quilos, dependendo da raça e do sexo desses animais, certo? É uma fase muito delicada, porque, como a gente falou ontem lá na recria, que são animais altamente eficientes, aqui a gente tem exatamente o contrário. Por quê? São animais mais pesados, né, e, consequentemente, com um custo de manutenção bem maior. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esse custo de manutenção. Às vezes ele pode chegar aí a 50%, 60%, dependendo de quanto a gente quer que esse animal ganhe, né? Pode chegar aí a 60% de todo o custo alimentar desse animal. Além disso, a gente começa a ter um custo de ganho bem maior também. Por quê? Porque esse animal está colocando mais gordura na carcaça. E para cada 1 quilo de gordura que a gente põe na carcaça, a gente gasta em energia o equivalente para se colocar 4,2 quilos de carne. Então, para esse animal ganhar aí 1 arroba em gordura, seria o equivalente a ele ganhar quase 4 arrobas em carne. Então, gordura é caro, certo? Consequentemente, diminui a eficiência do nosso animal, que está diretamente correlacionada com o nosso lucro. A sequência da deposição de gordura, ela é primeiro depositada a gordura visceral, depois parte para a gordura subcutânea, que é um dos pontos interessantes. Posteriormente, a gente tem acúmulo de gordura intermuscular, né? Então, entre uma peça muscular e outra. E, por último, a gente tem o acúmulo de gordura intramuscular, que é o famoso marmoreio, que está sendo muito valorizado ultimamente. Bom, quando a gente pensa na engorda, praticamente a gente não está vendo falar mais em engorda exclusivamente a pasto. Por quê? Porque a gente está preconizando animais mais eficientes, né, mais produtivos, mais precoces e, consequentemente, mais exigentes, certo? Por quê? Porque a gente está vendo, né, tanto na pecuária quanto nas outras atividades, que a aceleração do giro de capital, ela influencia e muito, né, dentro do nosso sistema, dentro da lucratividade do nosso sistema. Bom, um outro ponto que a gente precisa pensar também é o seguinte: quanto mais a gente acelera esse ciclo, mais a gente diminui, né, o nosso custo de manutenção. Só para vocês terem uma noção, se a gente considerar 2 animais, né, da mesma raça, do mesmo sexo e sendo abatidos com o mesmo peso, só que um com 24 meses e o outro com 36 meses, esse 1 ano aí o animal vai consumir mais do que o dobro de alimento para ter o mesmo peso de abate. Por quê? Porque a gente volta lá, como ele tem um ganho de peso menor, o custo de manutenção dele está passando ali dos 50%, 60% de tudo que ele está consumindo. Um outro ponto muito importante aqui na parte de suplementação é a questão das bonificações. Como o mercado, né, o nosso consumidor está ficando mais exigente, ele está disposto a pagar mais por isso. É uma questão lógica, né? Então ele tem pagado mais por uma carne mais bonita, de um animal mais novo e com mais gordura. Essas são as 3 principais bonificações que a gente tem recebido. Existem bonificações também para os animais cruzados, né, principalmente para os animais Angus, que está diretamente relacionado com a suplementação, porque são animais mais exigentes, né, então a gente precisa ter esses animais sob um sistema mais intensivo, com um pouco mais de suplementação. Outro ponto muito importante da suplementação aqui, que pode definir entre a gente suplementar ou não,
é que quanto maior o nosso índice de suplementação, né, quanto mais concentrado a gente fornece para o animal, mais a gente está diminuindo fibra efetiva, né, e quanto menos fibra efetiva, ou seja, quanto menos esse animal rumina, mais a gente tem regressão do rumen. O rumen começa a participar menos na composição corporal, então, relativamente falando, esse animal tem mais carne, maior rendimento de carcaça. Rendimento de carcaça também está diretamente relacionado com a lucratividade na engorda. Bom, a gente precisa ter muito cuidado com a suplementação na hora de definir isso, porque vamos pegar lá o exemplo da pecuária de leite, né? A raça holandesa, ela se especializou, né? Ela foi tão bem selecionada para a produção de leite que hoje a vaca tira energia até do chifre e põe no leite. Então, conforme for avançando o nosso processo de seleção de animais mais produtivos e mais eficientes, isso vai acontecer aqui também, certo? Então a gente precisa ter muita cautela na hora de suplementar esses animais. Basicamente, as técnicas de suplementação dos animais, principalmente agora na estação seca, elas não diferem muito das técnicas de suplementação da recria. Então, a gente pode usar a pasto, proteinado e ração. Proteinado a gente vai usar baixo consumo, meramente para corrigir a falha de nutrientes do capim, melhorar a digestibilidade desse capim. De alto consumo a gente já começa a fornecer realmente nutrientes, a gente corrige essa deficiência de nutrientes, corrige essa digestibilidade e ainda fornece mais um pouco de nutrientes, principalmente de energia, para que esse animal possa ter um desempenho um pouquinho maior. Mas quando a gente começa a pensar aí num desafio para mais de 1 kg na engorda, a gente tem que abrir mão do proteinado e já começar a pensar realmente na ração, em fornecer aí 1,2% de ração por dia, 1,2% do peso vivo em ração por dia, porque a gente precisa de um maior aporte energético. Mas a gente não pode abrir mão da digestão do volumoso. Então aqui, nas estratégias de suplementação, quanto mais a gente aumenta o custo, mais tende a ser rápido o nosso ciclo. Então a gente tem que colocar na balança aí essa questão de custo de manutenção, colocar também custo de mão de obra, ter todo um planejamento, né? E como a suplementação na engorda ela é muito importante e vantajosa, a gente tem visto aumentar muito os sistemas de autoconcentrado, que são animais comendo aí acima de 80% de toda a dieta de concentrado. Então o animal vai comer 1,7, 1,8, 2% do peso vivo em ração. São sistemas muito intensivos, muito caros, né, mas que dão muito retorno, né? Tanto é que estão aumentando aí ano após ano. A gente precisa pensar muito no planejamento desse sistema, porque a gente vai ficar muito dependente de estrutura e de mão de obra, certo? Bom, a gente precisa ter alguns cuidados aqui na suplementação, que a gente está falando aqui já de apertar um pouco mais o pé no concentrado, né? Então, fornecer mais concentrado para esse animal. Só que para a gente fornecer mais concentrado para esse animal precisa estar preparado para receber mais concentrado. Então, a gente precisa de uma fase de adaptação muito boa, né? E também a gente precisa ter o cuidado com animais que não têm uma composição corporal para receber mais concentrado. Às vezes esse animal pode começar a depositar gordura muito cedo e a gente ter o animal bolinha, né? Animal pequeno e com muita gordura. Dependendo do sistema que a gente está pretendendo trabalhar, não é interessante ter esse animal. Raças precoces também são outro ponto muito delicado, porque essa raça já tem uma facilidade de deposição de gordura muito grande. Então a gente precisa pensar aí em colocar uma dieta um pouco mais proteica ou, né, dependendo do que a gente tiver, uma dieta menos densa energeticamente falando. E outro cuidado que a gente tem que ter é o seguinte: ganho compensatório. A gente vai vender ele? Vai. Só que cai lá naquela história. O ganho compensatório é um peso que o animal já tinha, perdeu e agora ele volta a ganhar esse peso quando a situação melhora. Então não é tão interessante a gente ter esse animal na fazenda. A não ser que seja uma compra, né, alguma coisa assim, aí já começa a ficar mais interessante. Mas se ele for um animal da nossa recria, o ideal é que quando esse animal chega no limite do ganho de peso dele na recria, a gente já entre com uma dieta de engorda sem ele perder peso, né, porque isso aí está diretamente associado com a rentabilidade do nosso negócio. Pessoal,
muita gente falou para mim sobre suplementação de novilhas, quais as particularidades. Então amanhã eu vou fazer um vídeo específico sobre suplementação de novilhas. Recria e engorda tudo junto, tá bom? Amanhã, às 7 horas da noite, esse vídeo tá no ar, tá bom? Então um grande abraço e até a próxima!